para mim. Agora foi. Então, vamos lá. Gente, então, boa noite. Então, para quem não me conhece ainda, eu sou Juliana Reis. Eu sou aqui de Uberlândia, líder Premier na doTERRA. E hoje nós vamos aí encerrar o nosso curso desse mês, né? Nosso curso de introdução aos negócios, que é Entendendo Elite em 6 semanas, né? É uma maneira que a gente tem de padronizar ou de colocar no cronograma tudo que nós aprendemos ao longo desse mês, né? Então, lembrando que nós já tivemos 3 classes, né? Que foi como convidar, como fazer uma classe, como apresentar os bônus, e agora a gente encerra esse curso com Elite em 6 semanas, né? Então, independente da quantidade de horas que nós vamos nos dedicar para fazer doTERRA, né? Esse é muito individual. Nós decidimos qual é o nosso melhor caminho, mas se nós formos constantes, né, nós vamos também conseguir chegar ao topo, né? Então, a questão toda é constância. Então, se nós queremos aí ter condições de receber um dinheiro suficiente para trocar em produtos, para comprar os nossos produtos, então nós precisamos ali compartilhar o produto cerca de 3 a 5 horas por semana. Então, 1 hora por dia nós precisamos nos dedicar para trabalhar com doTERRA, né? Agora, se eu quero complementar a minha renda, a gente vê que a gente já avançou um pouquinho mais ali na nossa montanha. Então, agora sim, eu preciso trabalhar aí de 10 a 15 horas por dia, né, por semana, então umas 2 a 3 horas aí por dia, mais ou menos. E agora, se eu quero substituir a minha renda totalmente, então agora eu preciso me dedicar aí de 15 a 30 horas por semana, né? E não importa o caminho que nós escolhermos, né? Não importa a quantidade de horas que nós vamos dentro do nosso planejamento aí que nós vamos colocar em prática. O que importa, gente, é a constância, né? Se nós formos constantes, nós vamos sim conseguir se nós formos aí constantes, nós vamos conseguir sim alcançar o topo. E nada impede também que a gente comece de uma maneira e depois, conforme nós formos avançando aí na nossa montanha, a gente acelere um pouquinho mais, né? Então, quem faz a nossa escolha somos nós. O que não pode fazer, gente, é não fazer nada, né? Então, faça em tempo parcial, faça em tempo total, só não pode fazer de vez em quando. De vez em quando, nós não vamos chegar a resultado nenhum, tá? Eu sou prova disso também, então, porque enquanto eu fazia de vez em quando, eu ficava ali vagando, né, com aqueles bônus bem mirradinho. A partir do momento que eu mantive uma constância, a coisa cresceu e tem engordado cada vez mais. Então, nós precisamos de constância. Então, qual base que nós queremos construir, né? Então, nós temos aqui 2 prédios, 2 fundações. Então, a gente tem um prédio aqui, né, alto, mas a gente percebe que a gente tem uma estrutura aí toda defeituosa, né? Que provavelmente esse prédio aqui está com os dias contados. Ele vai cair, ele vai ruir. E ao outro lado a gente tem aí um castelo que foi construído, acredito eu, há muitos séculos atrás. Se hoje a gente chegar nesse lugar, ele vai estar lá intacto. Qual que é a diferença desses dois? Qual tipo de negócio eu quero? Eu quero um negócio sólido, que se mantém perene conforme o tempo for passando, ou eu vou construir o meu negócio de qualquer jeito, com a minha base ali toda comprometida, que pode ruir em qualquer momento, né? Então, todos nós devemos nos focar... Ai, voltou. Gente, eu tô meio esquisita hoje. Vamos lá. Ah lá. Então, todos nós temos que nos focar aí no que é mais sólido, né? E para isso, a fundação é a parte mais importante. Então, a diferença dos 2 prédios é a fundação. Um se preocupou mais com a fundação do que o outro, né? Então, a fundação é a parte mais importante do nosso negócio hoje. E qual que é a fundação do nosso negócio?
tá? Hoje, a fundação do nosso negócio é a base Elite, tá? A base Elite. Existe um dado estatístico da Doterra que fala que quando a gente chega em Elite, 90% de chance que essa pessoa não sai mais da empresa, tá? Por quê? Não porque tem um ganho significativo, tá? Mas ele já é um nível que a pessoa já tem uma estrutura, já tem algumas pessoas que ela lidera ali, já tem abaixo dela, e ao mesmo tempo, a quantidade de dinheiro que ela recebe ali por isso, ela já praticamente paga o seu investimento na empresa, então a sua ativação mensal, né? Além do que, o Elite, então, é a nossa pedra ali de esquina, né? Ela é a parte mais importante, o ranking de Elite é a parte mais importante do nosso negócio, tá? Por que que ele é a base? Então, porque todos os níveis praticamente dependem de elites. Então, primeira coisa, o primeiro passo que eu tenho que fazer é me tornar elite. Aprender uma forma de eu chegar à elite o mais rápido possível. E depois, ensinar o meu time a construir elites. Tá? Então, primeiro, eu me transformo em elite, eu chego em elite e depois eu vou fazer com que o meu time também chegue em elites. E percebe que isso é um ciclo, né? Então, eu fiz elites, agora esses elites estão construindo outros elites, e quando eles se tornarem elites, eles vão também ter essa obrigação de ensinar outras pessoas a tornarem-se elites. E o que é um elite dentro da Doterra? Um elite é uma pessoa que soma ele, o volume dele, mas toda a base dele, 3.000 PVs, né? 3.000 pontos. Então, 3.000 de volume. Tá? Então, vamos pensar um pouquinho, né? A gente sabe ali que um elite hoje na empresa ganha aí em torno ali de 600 a R$1.000, mais ou menos, uma média, tá? O que vai depender disso? Vai depender os bônus que ele tem, a quantidade de pessoas que tem no Unilevel, se teve ou não teve o poder de 3, a quantidade de pessoas que cadastrou ou que está no início rápido. Então, tem essa variação, tá? Mas o Elite é a base, né? Então, para eu conseguir chegar a Silver, ó, Silver é o meu próximo nível. Eu preciso ter 3 pessoas em pernas diferentes que sejam elites, né? Então, para eu me tornar Silver, eu preciso ter 3 pessoas que se tornem elites, né? E aí eu vou ter um ganho médio aí de R$4.780, tá? Depois disso, para eu me tornar Platinum, né? Então, é o outro nível aí dentro da estrutura da nossa base, da nossa tríade aí, né? Então, para eu me tornar Platinum, eu preciso de 3 Silvers. E cada Silver, então, vai precisar de 3 Elites. Então, se eu quero chegar a Platinum, eu preciso ajudar 9 pessoas a se tornarem Elites. Então, se eu tiver 9 pessoas que são Elites, eu vou ter 3 Silvers, consequentemente, eu vou virar Platinum, e aí eu tenho aí um faturamento de mais ou menos R$17.000, né? Depois, para eu virar Diamond, né? E todo mundo quer ser Diamond, né? Então, o que eu tenho que fazer? Eu já formei os meus 3 Silvers. Agora, eu desço uma 4ª perna e faço com que essa pessoa também chegue a Silver. Ou seja, se eu quero ser Diamond, eu preciso ensinar 12 pessoas a chegarem à Elite. E aí, então, eu tenho 4 Silvers e eu tenho um rendimento aí de R$34.900 na média, tá, gente? Essa média aqui é uma média do ano passado. Provavelmente ela vai ser atualizada, porque pelo que eu tenho ouvido falar, o pessoal tem tirado bem mais do que isso, tá? E depois o Presidencial Diamond, né? Que é o pico aí da nossa empresa, né? Então, para eu me tornar Presidencial Diamond, eu preciso agora de ter 6 Silvers. Tá? Então, eu tenho 6 Silvers, para eu me formar Silver, eu preciso de 3 Elites, para eu me tornar Platinum, 9 Elites, para eu me tornar Diamond, 12 Elites, e se eu quiser o pico máximo aí da empresa, eu preciso ajudar 54 pessoas a tornarem-se elites, né? Tá? Então, por que é a base? Então, como que eu vou tornar elite, né? Como que eu vou virar elite? Então, algumas possibilidades, né? Só para vocês começarem aí a pensar. Então, elite são 3.000 pontos, né? Então, eu posso fazer 15 cadastros de 200 PVs. Então, se eu fizer 15 cadastros de 200 PVs, eu vou ter um volume de 3.000 PVs, né?
ou eu posso fazer 20 cadastros de 120 PVs, que eu também vou ter aí em torno de 3.000 PVs, tá? O que mais? Eu posso pensar em volumes por pessoa. Lembra que a gente tem um consumo mensal, coisas que os produtos que nós consumimos mensalmente, certo? Então, eu preciso pensar que a minha estrutura, eu tenho que ter mais ou menos 30 pessoas abaixo de mim, essas 30 pessoas ativas com 100 PVs, ou 24 pessoas ganhando aí o produto do mês, comprando com 125 PVs, ou 20 pessoas ativas com 150 PVs. Tá bom, gente? Agora, na prática, nós estamos trabalhando com os dois, tá? Então, entram pessoas novas todos os meses e pessoas que estão ativando seus LRPs todos os meses. Então, tem pessoas que compram mais de 100 PVs, tem pessoas que compram menos, e não importa. Então, é a soma dos dois, tá? Então, vamos lá. Uma maneira simples da gente se formar elite, né? Então, primeiro, se eu quero ser elite, eu preciso agora colocar 3 pessoas na minha linha de frente. E eu tenho que ajudar essas 3 pessoas a se tornarem diretores, tá? O que é um diretor? Um diretor é uma pessoa que ela, com a equipe dela, faz 1.000 PVs, né? 1.000 pontos, né? Como que eu posso fazer isso? Eu posso trabalhar para que esse diretor, agora, coloque na rede dele ali 3 gerentes. Então, o que é um gerente dentro da empresa? Poxa, um gerente dentro da empresa é uma pessoa que ele, com o pessoal que está abaixo dele, faz junto 500 PVs, tá? Então, na verdade, poderiam ser só 2, né? Eu coloquei 3 aqui para que a gente consiga construir a tríade, mas eu preciso de, na verdade, 2 gerentes. Então, 2 gerentes consumindo aí 500 PVs, certo? E depois, eu posso falar como que essas pessoas vão virar gerentes, né? Então, lembra que é o consumo dela mais o consumo das pessoas que estão abaixo. Então, essa próxima pessoa pode cadastrar aí 2 consultores, né? Então, se eu consigo essa base, de uma maneira rápida, eu consigo chegar à elite. Então, eu ponho 3 pessoas, ajudo essas 3 pessoas a se tornarem diretores, como que ajudando? Fazendo com que eles tenham aí 2 gerentes, né? E fazendo com que cada gerente cadastre mais 2 pessoas, tá? Então, se eu consigo essa base, eu chego em elite aí rapidamente, né? Qual que é o foco, gente? O foco do elite, a crença do elite é nos produtos, compartilhar os produtos com as pessoas. Então, se a gente quer chegar em elite, o que a gente tem que fazer? Compartilhar, falar dos olhos, falar dos usos, e é o que a gente tem feito mesmo, né? Então, o foco é compartilhar com as pessoas. Então, vamos ver agora algumas maneiras da nossa classe, delas serem classes que são producentes e classes que são não producentes, né? Então, o que é não producente? Não produtivo, não promove a ação, tá? Então, aqui eu tenho uma classe não producente, que ela me deu ali, me gerou rapidamente 160 OVs do volume. Então, eu disparei convites aleatórios para uma classe. Eu vou fazer uma classe de soluções naturais, tá? E eu vou falar com 30 pessoas. Dessas 30, então eu disparei lá no meu WhatsApp. Ó, venham comparecer na minha classe de soluções naturais amanhã às 20 horas pelo Zoom, tá? Dessas 30, 10 me deram joinha, falaram que vão vir. Quantas pessoas vão entrar ali no meu link? 3. Dessas 3, se eu tiver sorte, uma pessoa vai se cadastrar, certo? Dessa uma pessoa que se cadastrou, 25% ativou o LRP, né? Então, com 100 PVs, tá? Elas normalmente ativam com menos, né? Então, 100 pessoas vão ativar o LRP com 100 PVs, ou seja, vai ser o meu construtor. Que base é essa, gente? Lembra lá que a média de retenção da Doterra é de 65%, certo? Desses 65%, 85% só vai consumir os produtos. 75% só vão consumir os produtos, certo? Os outros 25% que vão ser os nossos construtores. Então, se eles vão ser construtores, eles vão ativar o LRP com 100 PVs, certo? Então, dessa classe aqui, eu tenho 25 PVs. Né? Então, 15% aí se tornaram construtores ou compartilhadores, então, e vão fazer todo esse movimento novamente. Então, essa classe que eu somente disparei convites,
sem pensar estrategicamente, ela me gerou somente 166 PVs. O que é isso? É o cadastro dessa pessoa. Estou pensando que ela se cadastrou aqui com 120 PVs, tá? Mais a ativação ali, as coisas que ela fez, tá? Agora, qual que é uma maneira producente da gente fazer esse negócio? Que vai me gerar, olha, só voltando aqui. Então, para eu virar elite dessa maneira não producente, eu precisei fazer 18,63 classes e eu tive que falar com 559 pessoas, tá? E agora eu vou passar uma maneira mais fácil da gente fazer isso, tá? Então, uma maneira producente que vai em uma classe só me gerar 2.000 PVs, OVs. Então, eu vou falar com 20 pessoas. Dessas 20 pessoas, eu vou convidar 10 pessoas. Dessas 10, 8 vão comparecer. Dessas 8, 6 vão se cadastrar. Então, só aqui eu já tenho um volume aí de 720 OVs. Dessas 6, 3 vão fazer o LRP com 100 PVs. Então, eu tenho mais aí 300 OVs aí nas próximas semanas. Uma pessoa vai querer fazer, uma dessas 3 pessoas vai fazer tudo isso novamente do que eu fiz. Ou seja, para eu atingir elite dessa maneira mais eficaz, mais producente, eu falei com 31 pessoas e eu fiz uma classe e meia, tá? Uma média. Juliana, mas não está fazendo muito sentido, tá? Porque, gente, existe uma maneira da gente convidar a pessoa para fazer esse negócio, para assistir as nossas classes também. E tudo está baseado na experiência que a gente vai passar para essas pessoas. Então, qual que é o método? Então, agora nós vamos começar a falar especificamente do método. O método que eu vou passar agora aqui para vocês é o método de vocês tornarem-se elite em apenas 6 semanas, tá? Lógico que cada um agora vai se adequar à realidade de vocês e à quantidade de horas que lá atrás vocês se comprometeram a fazer esse negócio, certo? Então, se eu me comprometi a fazer esse negócio full time, ou seja, eu vou trabalhar 30 horas por semana, é totalmente possível que a gente chegue sim elite em 6 semanas, tá? Agora, se eu estou trabalhando um pouco menos na doTERRA, eu vou precisar me adequar ao número de semanas, mas não significa que eu não vou fazer de uma maneira producente, entende? Só alinha as expectativas, tá? Então, primeiro é um método para eu me tornar elite em 6 semanas e agora ajudar 3 líderes meus a também alcançarem o nível de elite, tá? E capacitar esses líderes para ajudar outras pessoas a se tornarem elites. Então, percebe? Então, primeiro, eu vou me tornar elite, aí agora eu vou ajudar 3 pessoas a se tornarem elites, porque assim eu vou virar silver. Essas 3 pessoas que viraram elites, elas têm que duplicar isso. Então, elas vão ensinar as outras 3 pessoas abaixo dela a também tornarem-se elites, certo? Como que é esse programa? Então, a primeira semana é a semana de preparação, é a semana que eu vou fazer as minhas listas, é a semana que eu vou dar as minhas amostras. A segunda semana, eu vou organizar 4 classes de soluções naturais. Na terceira semana, então, na semana 3 aí, eu tenho as anfitriãs das próximas classes que estão se preparando, estão aí distribuindo as amostras, e eu vou fazer, que eu posso fazer se eu quiser, mais 2 classes próprias. Aconselho a fazer, tá, gente? Então, depois, na outra semana, mais 4 classes, mais 2 classes, na semana 5, mais 4 classes, e na semana 6, mais 2 classes. Então, aqui, no total, eu estou fazendo 12 classes, entre classes minhas e classes dos meus convidados, tá bom? Com certeza a gente vai ter um número muito grande de pessoas e nós vamos conseguir chegar rapidamente à elite, tá? Então, como que é a semana de início, a semana de preparação? Primeiro, nós vamos elaborar uma lista. Então, nós vamos fazer uma lista de 100 pessoas, tá? Então, a gente vai colocar ali todas as pessoas que a gente conhece, tá? 100 pessoas. Depois que a gente tem essa lista, nós vamos avaliar essas pessoas baseados em 7 critérios, tá? Sexo feminino, idade de 30 a 55 anos, pessoas que precisam ganhar dinheiro, pessoas que têm influência, que gostam
de assuntos naturais, que seja empreendedor e que o companheiro apoie. Ah, Juliana, eu não posso colocar homem na minha lista? Gente, pode, tá? Pode colocar homem. Ai, mas eu tenho a minha vizinha super legal, tem 60 anos, coloca a vizinha. Ah, mas eu tenho uma pessoa aí que super rica, ganha muito demais, acho que ela vai se interessar. Gente, não tem problema, isso aqui é uma média, tá? É uma média, é um estudo que a própria doTERRA fez. Então, a maioria das pessoas que se dão bem nesse negócio, elas estão dentro desses 7 critérios, tá? Não significa que uma pessoa que seja homem não vai se dar bem. A gente tem vários exemplos, tá? Uma pessoa que, de repente, não gosta de coisas naturais, mas gosta do negócio, ela também vai se dar bem, tá? Então, não importa. Então, nós vamos avaliar e vamos separar essas pessoas. Nós vamos dar um ponto para cada pessoa, tá? Então, eu tenho lá a Maria, sexo feminino, ganhou 1 ponto. Tem 35 anos, 2 pontos. Precisa ganhar dinheiro, 3 pontos. Tem influência, 4 pontos. Gosta de assuntos naturais? Não, não tanto, não põe ponto, não tem problema. É empreendedora? Também não. Companheiro apoia? Ok, 5. E nós vamos fazer isso com cada pessoa da nossa lista. Depois, nós vamos separar essas pessoas de 5 a 7. Então, as pessoas que pontuaram de 5 a 7 são as primeiras pessoas que nós vamos convidar, tá? Então, a gente quer gerar resultado. Então, não significa que as outras pessoas não vão ser convidadas, mas para as primeiras classes, nós vamos focar nas pessoas que tiveram mais notas dentro da nossa lista, tá? Com o passar do tempo, a gente vai encontrar maneiras de convidar todas as pessoas. Então, vamos preparar uma agenda. Primeiro, nós vamos escolher uma data de início. O que é a data de início? A data que nós vamos fazer as nossas 4 classes de soluções naturais, tá? Minha sugestão, não demorem muito, tá? Não demorem muito. Façam a lista e já agendem as classes para as próximas semanas. Por quê? Quanto mais a gente demora, mais chance a gente tem de fazer. Então, aproveite o impulso. Poxa, eu quero fazer? Eu vou fazer agora, tá? Então, pense um pouquinho aí na lei de Newton sobre o movimento. Objetos que estão em movimento, eles ficam se movimentando. Então, se a gente parar, a gente falar assim, nossa, eu vou esperar a pandemia acabar, já perdemos tempo. Se a gente falar, nossa, eu vou esperar, eu vou fazer lá em setembro só. Gente, passou muito tempo, né? Vamos fazer agora, tenta, se organize para fazer próximo, né? Comece, aproveite esse impulso para a gente fazer. Afinal de contas, todos nós queremos construir um negócio de sucesso. Então, a gente precisa ter pressa, gente. O sucesso gosta de velocidade, tá? Então, se a gente quer ter sucesso, vamos colocar a rodinha no pé e, ó, vamos embora, tá? Depois, prepare as amostras, tá? Então, todo o nosso trabalho, ele vai gerar em torno da experiência das pessoas. Então, nós vamos priorizar as pessoas com a maior pontuação, tá? Nas 7 categorias que nós já mencionamos. E aí, agora, nós vamos separar amostras para as pessoas. Gente, amostras de baixo custo, tá? Ninguém vai passar aí frankincense, da amostrinha de frankincense, da amostrinha, enfim, de ylang-ylang. Não é essa a questão. Nós vamos trabalhar com amostras simples e, de preferência, amostras com efeito rápido. Então, um Deep Blue, um Peppermint, um cítrico, por exemplo, tá? Então, e para uma preocupação que a pessoa tenha, não caiam no erro de entregar mais de uma amostra para a pessoa. Eu já caí nesse erro, eu acredito que muitas de vocês também. Às vezes a gente tem tanta ânsia de trazer pessoa para a gente e a gente fala assim, nossa, eu vou dar o lavanda para ela dormir, mas eu vou dar um pouquinho do copaíba porque ela está com dor, eu vou dar não sei, e a gente enche a pessoa de amostrinha, a pessoa não consegue nem perceber o que ela tá fazendo. E ela não vai conseguir ver uma melhora significativa. Agora, se você dá fala assim, olha, eu vou te dar um lavanda, você vai colocar no seu travesseiro, ou você vai passar na sola do seu pé, e você vai reparar que você vai começar a ficar mais tranquilo à noite, você vai ter um sono melhor. Ela vai saber exatamente o que ela vai esperar daquele óleo, tá? Olha, esse peppermint você vai usar antes de você fazer o exercício,
ou agora que seu nariz aí está entupido, né? Poxa, vai passar uma gotinha, você vai ver que vai abrir suas vias aéreas. Apenas uma amostra, gente, para as pessoas perceberem o efeito daquilo, tá? Não enche as pessoas de óleos essenciais, porque senão elas vão se perder ali nos resultados e não vai trazer resultado para a gente, tá? Então, dê uma amostra apenas para as preocupações que as pessoas tenham, tá? Convite. Então, o método dos 5 contatos, né? Então, nós vamos ter 100 pessoas ali, nós vamos convidar quantas pessoas? 10, né? Então, nós vamos convidar 20 pessoas, né? Nós vamos entregar amostras primeiro para 20 pessoas, tá? E dessas 20 pessoas, então, nós vamos convidar 10, não é? Então, primeiro contato, eu vou oferecer uma amostra, né? Para uma pessoa. Então, e eu vou acompanhar a entrega dessa amostra. O que é acompanhar a entrega dessa amostra, gente? Eu vou ensinar a pessoa como ela vai usar. Então, se eu entreguei uma amostrinha, né? Eu coloquei ali 10 gotinhas de lavanda e dei para a pessoa experimentar para ela dormir melhor. Eu vou ensinar aquela pessoa a usar aquele lavanda. Eu vou falar, olha, você vai fazer assim, você vai pingar no seu travesseiro, vai passar no seu pé, passa assim na sua nuca, e você vai acompanhar essa entrega. 2 dias depois, lá no seu terceiro contato, você liga perguntando como foi que aquela pessoa teve aquele resultado. Se essa pessoa teve uma boa experiência, aí sim a gente vai convidar para uma classe, tá? Então, eu ofereci uma amostrinha de lavanda e a pessoa, poxa, teve um sono muito legal, dormiu, relaxou, acordou disposta, aí eu venho. Oi, Maria, então, olha, você quer conhecer mais sobre os óleos essenciais? Eu vou fazer uma classe que eu vou falar mais sobre 10 óleos. Eu acho que seria muito legal você aprender tanto sobre o lavanda quanto sobre outros óleos, né? Vamos fazer uma... Posso contar com você nessa classe? Aí ela vai falar sim. Até porque a gente deu um presente para ela, né? As pessoas, quando elas recebem alguma coisa, elas ficam meio que na obrigação, né? Poxa, pelo menos ouvir o que ela tem a me dizer, né? Então, é mais chance aí da gente ter sucesso com aquilo. 2 dias antes, né? Um dia antes ali, a gente liga de novo confirmando e no dia também. Então, a gente, olha, estou esperando você nesse evento, mesmo se for online, viu, gente? A gente pode trabalhar dessa maneira e lembrando a pessoa de comparecer nas nossas classes, nas nossas lives, tá? E aí nós vamos ter as nossas 4 classes aí que nós já agendamos. Principalmente, gente, preocupe-se em colocar em horários diferentes, tá? Então, a gente vai convidar a pessoa para uma classe, tá? E aí, você vê aqui, eu coloquei só um exemplo. Eu coloquei aqui quinta, tem 2 horários na quinta, meio-dia, 1, depois das 7 às 8. Sábado também, eu tenho outro horário na sexta-feira. Só um exemplo. Coloque vários dias diferentes para as classes, né? E aí, a pessoa também que vai aceitar a nossa classe, ela vai ter opções, tá? Ela vai ter opções para ela escolher. Ah, eu posso de manhã. Poxa, tem horário de manhã. Ah, eu só posso sábado. Tem lá um horário sábado. Ah, para mim é melhor à noite. Tem horário à noite. Então, organizem as classes de vocês em horários que atendam todas as pessoas. Então, nós vamos programar agora 4 classes na mesma semana, tá? Para que as pessoas tenham opção de escolha. E aí elas vão acabar escolhendo algumas das salas, tá? Líderes, então, vão aprender a ministrar classes em uma semana. Por quê? Tá? Então, pode ser até que no primeiro dia, né, vamos supor que eu nunca fiz classe de soluções naturais e eu quero apresentar. Na primeira vez, gente, a gente vai ficar com um pouquinho de medo, mas você concorda comigo que a hora que chegar lá na última classe, ela já está craque, ela já sabe fazer a classe, então essa é a ideia, tá? Então, líderes aprendem a ministrar uma classe em uma semana, certo? Depois, duplique. Então, planeje classes futuras no seu calendário. Agende 2 classes adicionais a cada semana, tá? Lembra lá que agora a gente cadastrou algumas pessoas e a gente vai perguntar para aquelas pessoas que se cadastraram se elas querem ser anfitriões de uma classe, tá? Se elas aceitarem ser anfitriões de uma classe, a gente dá uma lembrancinha para ela, dá um presentinho para aquela pessoa. Tanto para que a gente gere ação. Então, em que momento que a gente vai dar esse presentinho? Na outra classe. Olha, a Maria que se cadastrou está ganhando essa bolsinha de colocar óleos essenciais
porque hoje ela é a nossa anfitriã. E aí, dentro daquela classe, pode ser que outras pessoas também queiram ganhar a mesma bolsinha para colocar os óleos essenciais. Então, o que a gente começa a fazer? Começa a gerar intenção naquelas pessoas, né? Então, agora, e eu vou fazer as classes agora com os convidados dos meus novos cadastros, né? Então, a gente vai ensinar o que eles vão pensar na primeira coisa nessa lista. Então, eu já tenho lá as minhas 7 categorias, a gente pode falar para essas pessoas convidarem as famílias, né? As primeiras pessoas que a gente fala da Doterra acabam sendo as pessoas que a gente ama, as pessoas mais próximas da gente. Então, elas podem fazer uma classe ali com as famílias, com os amigos mais próximos. Então, agora você sai da sua lista e você vai trabalhar com a lista de outras pessoas. Nada impede de você continuar trabalhando também com as suas listas, com as pessoas, com as suas 100 pessoas que estão lá na sua lista, certo? Então, aí agora eu tenho a minha preparação, eu me agendei, eu me programei para me tornar elite em 6 semanas. Então, lembrando aqui, eu estou fazendo agora aqui 12 classes, certo? 14, né? Não, eu tenho 12 classes agendadas, tanto com os meus convidados, quanto com os convidados das minhas pessoas que se cadastraram. Tá? Então, eu comecei a gerar um movimento, né? Uma máquina de fazer elites. O que vai acontecer após 6 semanas? Então, após 6 semanas, eu tenho novos membros no meu time. Após 6 semanas, eu tenho vários construtores treinados, tá? Porque não necessariamente sou eu somente que estou fazendo as classes. Eu já estou ensinando outras pessoas a fazerem classes também. Vou ter ótimos bônus de início rápido, tá? Então, lembra que os novos cadastros geram aí 20% para a gente, né? Já comecei a minha base, o meu negócio de sucesso com uma estrutura, né? E eu tenho classes futuras agendadas e eu tenho agora um processo contínuo e eu tenho vários multiplicadores. Então, imagina isso, que poderoso. Todos nós, todos aqui sem exceções, temos pessoas em vários locais do Brasil. Talvez a maior parte se concentre em uma cidade, mas todos nós temos pessoas em vários estados aí do Brasil. Imagina isso se duplicando, acontecendo semana a semana, em vários locais ao mesmo tempo. Como isso pode ser poderoso dentro da nossa equipe? Então, porque não sou só eu fazendo as minhas classes, tem eu fazendo as minhas classes aqui, os meus construtores fazendo outras classes, os construtores deles fazendo outras classes, eu tenho várias pessoas multiplicando esse mesmo sistema, certo? Então, o que nós aprendemos hoje? Primeiro, nós aprendemos como chegar à elite, né? Então, elite são aquela pessoa que, junto ela com a equipe dela, fazem 3.000 PVs aí. Eu aprendi como ajudar os meus líderes a também se tornarem elites. E eu aprendi como ajudar os meus líderes a ajudarem outras pessoas e como crescer e ganhar muito dinheiro, como crescer rápido e ganhar bastante dinheiro, certo? Gente, então essa é a classe de hoje que eu quero passar com vocês. Vou abrir aí para a gente tirar mais dúvidas sobre o programa, certo? E aí a gente pode discutir mais algumas coisas. Obrigada.